É isso aí, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Estou trazendo nesse vídeo de hoje 7 razões pelas quais você deve estudar com um professor particular. Esse vídeo é para quem tem algum tipo de dúvida se vale ou não a pena investir. Queria pedir para vocês já deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, que isso me ajuda pra caramba. Como vocês podem ver, eu estou investindo em iluminação, estou investindo em câmera, em áudio. O único apoio que eu tenho aqui no YouTube é o apoio de vocês com o seu like, com o seu comentário, e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo futuro, beleza? E o primeiro motivo é o seguinte: a personalização do ensino. Quando você faz aula, por exemplo, em uma escola de cursos, você tem que seguir aquele padrão de aulas, né? Aula 1, aula 2, aula 3, e muitas das vezes você já chega numa escola, você já tem um conhecimento prévio, que você não tem necessidade de voltar lá no início, aprender o verbo to be de novo. O legal de fazer aula com um professor particular é que você tem essa personalização do ensino. O professor pode focar o que você tem mais dificuldade, nos seus objetivos. Pode fazer a aula voltada para coisas que você tem interesse. Por exemplo, eu curto determinado tipo de assunto. A aula pode ser voltada para esse interesse pessoal, que não seria possível, por exemplo, numa escola de cursos convencional. Esse é o primeiro motivo pelo qual você deve estudar com um professor particular. Fazer a aula personalizada, diferente do que seria, por exemplo, uma aula padronizada, né? Que você tem que seguir aquele roteiro, tem que seguir aquele script, muitas das vezes de uma apostila. Então, com um professor particular, você tem essa aula personalizada de acordo com os seus objetivos, de acordo com os seus gostos pessoais. Essa é uma das melhores coisas de se fazer aula com um professor particular. O motivo número 2 pelo qual você deve fazer aulas particulares de inglês é o foco na conversação. Muitas pessoas me procuram porque elas precisam, sei lá, às vezes fazer uma prova, né? Precisam passar por uma entrevista de emprego. Com um professor particular você pode ter esse foco. E essa dica meio que complementa a dica anterior, né? Focar no seu objetivo. Se o seu objetivo for conversação, você pode focar nisso. Tem pessoas que me procuram muitas das vezes, por exemplo, que elas querem focar na leitura. Sei lá, eu estudo medicina e eu preciso ler artigo científico. Esse também pode ser o seu foco. De novo, fazendo uma comparação com uma escola, você muitas das vezes não tem essa possibilidade, porque você tem ali vários alunos, você não tem a atenção total do professor. Então, uma aula particular, você e um professor, ele vai poder te dar a aula de acordo com os seus objetivos. Então, essa dica número 2, que seria o foco na conversação, ela meio que complementa a dica número 1, que seria uma aula personalizada. Para mim, esse é um dos principais motivos que você deve procurar um professor particular. E a dica número 3, a razão número 3 pela qual você deve estudar com um professor particular é a correção de erros. O professor, ele vai poder ver ali o que você está com mais dificuldade, se a sua dificuldade é na parte da gramática, se a sua dificuldade é na parte da pronúncia, e focar em cima dos seus erros, né? Uma coisa que você não seria capaz de fazer, por exemplo, estudando por conta própria. Eu sei que tem muita gente que, inclusive, assiste meus vídeos ou de outros youtubers, porque elas estudam inglês sozinhas, né? Por conta própria. Então, isso é muito legal, inclusive eu recomendo que você faça isso. Mas o legal de fazer aula com um professor particular é isso, ele vai poder apontar os seus erros, aonde que você está com mais dificuldade. E isso, estudando sozinho, pode ser uma coisa que leve muito tempo até você se dar conta de onde que você está errando. Essa seria a dica número 3. Foco em aulas particulares tem esse benefício. O professor vai poder ver onde que você está errando, as suas maiores dificuldades e trabalhar em cima disso. A razão número 4 pela qual você deve estudar com um professor particular, flexibilidade de horários. Numa escola você tem que, ter aquele horário. Por exemplo, se o seu horário é, sei lá, segunda-feira às 4 da tarde, se você perder esse horário, você tem que esperar uma outra turma estar nessa mesma aula que você. Com um professor particular não, né? Você pode ter essa flexibilidade. Então, se por um acaso acontecer um imprevisto de você perder uma aula, ou então o professor mesmo desmarcar, vocês vão ter aquela conversa, quando que eu posso fazer uma reposição? Então, a flexibilidade de horários, para mim, é de grande utilidade, né, para você estudar inglês. Muitas das vezes tem escolas que fecham determinado horário, então você pode fazer um pouquinho mais cedo, pode fazer um pouquinho mais tarde. Por exemplo, eu tenho uma aluna que faz às 6 horas da manhã, porque ela sai para o trabalho cedo, então ela precisa desse horário cedo para poder fazer a aula. Essa flexibilidade de horários é uma vantagem também de você estudar com um professor particular. E a razão número 5 pela qual você deve estudar
procurar um professor particular para estudar é a questão da motivação. Um grande fator motivador você poder estudar com alguém, principalmente pelo fator financeiro, né, que você está pagando. Então você não vai querer perder aquela aula. Eu falo por mim, sempre que eu estou pagando por alguma coisa, por algum conhecimento, você tem que ter em mente, primeiramente, que é um investimento, não é um gasto. Mas você não vai querer, por exemplo, perder uma aula. Se você tiver a oportunidade de fazer essa aula, você não vai querer perder justamente porque você está pagando. Eu falo de motivação no quesito de que o professor ele vai poder acompanhar o seu desenvolvimento, vai poder te dar um feedback desde quando você começou, por exemplo, desde quando você começou a fazer as aulas até um certo período, ali você vai ter uma pessoa que vai poder acompanhar o seu desenvolvimento, uma coisa que você não conseguiria fazer, por exemplo, se estivesse estudando sozinho. Razão número 6 pela qual você deve procurar um professor particular para estudar inglês é o acesso a recursos. Professores particulares, por exemplo, que têm muitos alunos, eles costumam ter diversos recursos nas suas aulas, Então, por exemplo, se você quer focar no listening, a gente tem recursos online para poder focar nesse seu objetivo. Recursos como livros, textos, áudios, vídeos. O professor ele já vai ter esse acervo para você focar nas suas aulas. Então, esse tipo de recurso você também consegue depois estudar por conta própria. Um dos melhores motivos pelos quais você deve procurar um professor particular para fazer aula de inglês. E o motivo número 7, o último motivo, na minha opinião, é o aprendizado acelerado. Aprender com um professor particular, você acaba tendo um aprendizado acelerado justamente porque você vai ter toda a atenção do professor para você, diferente, por exemplo, se você estudasse numa turma. Você teria que dividir a atenção ali com várias pessoas, vários alunos de níveis diferentes. Agora, você estudando com um professor particular, o aprendizado ele acaba ficando mais acelerado. Você consegue alcançar o seu objetivo em menos tempo, justamente por conta do foco que o professor vai ter nos seus objetivos. A aula acaba ficando mais prazerosa, porque você consegue focar nas coisas que você tem interesse. Então acaba sendo um aprendizado acelerado por conta dessa aula particular, desse investimento que você vai estar fazendo em um professor particular. Então é isso, galera. Essas foram as 7 razões pelas quais você deve procurar um professor particular para estudar inglês. Não só inglês, mas qualquer outra língua. Gostaria de pedir para vocês novamente, se você chegou até o final desse vídeo, que você curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E é isso, galera. Eu vou deixar um link aqui no comentário fixado, que é o link de contato direto comigo. Se você tem interesse em fazer aula com um professor particular, fala comigo que eu vou estar te passando todas as questões de valores, horários. E é isso. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.